Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de mostrar a realidade de brasileiros que vieram para cá em busca de uma vida melhor, aqui na Itália, né? Lembrando, esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. E um abraço pro pessoal do Instagram que estão aí nos acompanhando. Tipo Bazejo, vai com tudo. É isso, então toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, quero lembrar você para se inscrever e deixar um like, né? Para ajudar o YouTube a entregar mais o nosso conteúdo para outras pessoas parecidas como você, que gosta da Itália, que gostaria de saber mais sobre a vida na Itália, que tem essa vontade de viver na Itália. Então, esse é o nosso podcast que comunica exatamente isso. Ninguém gosta de falar de seguro até que algo inesperado aconteça. E é nessas horas que você deveria estar prevenido. Seja para tua casa, para o teu carro, para um seguro de vida na Itália. Você pode falar com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. Inclusive, hoje o nosso convidado ficou um pouquinho mais difícil que tá na frente dele, né? Tá nervoso. Já, pessoal, tá errando a promoção nossa lá. Uhum. Então, veja bem, se você mora aqui na Itália e tem casa, carro, alguma coisa aqui e tá perdendo, ou não fez ainda o seguro, tá na hora de fazer, porque algo inesperado pode acontecer, a gente espera que não, né? Mas se acaso acontecer, você deve estar preparado e protegido, né? Protegido, com certeza. E para quem precisa fazer serviço de cidadania italiana, pode contar com os serviços da Sara Cervenini, da Italiano Vero. A cidadania italiana que vai além do documento. É a redescoberta de quem você é, das suas raízes. Pode entrar em contato com a Sara e fazer o processo judicial, que é aquele que pode ficar no Brasil, esperar aí o tempo de maturação do requerimento, mais ou menos 2 anos e meio, e sair com o passaporte rosso na mão. Beleza? Então, pode contar com os serviços da Sara Cervenini para assessoria em cidadania italiana. E para você que está assistindo ao vivo, né, saiba que dia 14 agora vai ter a inauguração da Librasil Moda Mare lá em Treviso. Transforme a sua vibe na praia no Brasil ou na Itália com o estilo e qualidade incomparáveis da Librasil. Além de garantir um caimento super confortável, os tecidos da Librasil são de alta qualidade e durabilidade. Confira todos os modelos no site da Librasil na descrição do vídeo, então para você que está assistindo do YouTube. Provou a tua sunga? Rapaz, sabe que nós não, a Piazada, ela queria dar 4 sungas pra nós, só que daí votação maior que eles não quiseram aceitar. Aí... eu falei que eu era meio desprovido de como é que é, de volume. Volumetria assimétrica, entendeu? Então eu falei assim, não, muito obrigado. Deixa assim. Aí o Marcão, ele vai e geralmente ele entra na água com aquela boia assim, né? De vergonha. Beleza, vamos falar de coisa séria agora? Vamos falar então dos nossos convidados. Espera aí. Chama! Aí, os nossos convidados hoje são 2 profissionais. Um deles é profissional com mais de 20 anos no mercado financeiro e há 3 anos atuando no mercado italiano. Contador de formação, ajuda brasileiros a investirem e empreender de forma segura na Itália. Já o nosso segundo convidado, ele é italiano apaixonado pelo Brasil, começou empreendendo em São Paulo, ficando em São Paulo por 15 anos. E, infelizmente, teve que voltar para a Itália por causa da insegurança que ele vivia naquele momento. Porém, desde então, ele está no setor de seguros com sua própria agência que hoje conta com cerca de 50 colaboradores. Inclusive, alguns deles são nossos amigos e patrocinadores. Estamos aqui com Bruno Pereira e Giambi Uberti. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado, Ed, por Marcos. Beleza, vamos começar a conversar, mas eu queria conversar um pouco com ele, justamente para saber essa experiência que ele teve no Brasil, né, e o que fez mudar de novo aqui para a Itália. Bom, eu fui para o Brasil por amor. Tinha uma menina brasileira, me apaixonei, ela era de São Paulo, fui lá e fiquei. Família maravilhosa, eu não tive nenhuma dificuldade em me adaptar. Eles tinham uma pequena atividade, eu comecei a trabalhar com eles e lá fiquei 15 anos. Aí nasceu minha filha lá e sinto muito falta do Brasil, porque viemos embora porque a gente morava em São Paulo e infelizmente sofremos alguns assaltos. E a menina tinha 12 anos e a gente devia decidir se continuar por lá, porque lá ficaríamos com os namorados da minha filha. E aí complicaria um pouquinho mais. Ou tentar voltar, que eu tinha família aqui, e decidimos juntos fazer isso e estamos muito bem aqui também. Sim. Agora, acho que a minha esposa não voltaria para morar lá.
Mas, claro, sentimos muita falta e, no mínimo, 2, 3 vezes por ano, ela, sobretudo, a gente está lá. Ok. Detalhe, né? Detalhe, o Jambi, ele é italiano e fala português, né? Eu já ia falar, né? Primeiramente, parabéns pelo português, né? Tá falando português muito melhor do que melhor do que muito brasileiro que eu conheço. Parabéns, Jambi. Olha só, e, pô, daí, infelizmente, o Brasil é isso, né, cara? É muito bom de se morar, é um país riquíssimo e tal, mas, porém, existe e entraríamos em outro assunto que não vai levar a nada, digamos, né? É um pecado mesmo, né? A pessoa tem que se mudar do Brasil justamente por falta de segurança, que é o que muitos brasileiros estão fazendo hoje em dia, né? Porque mudou o perfil do imigrante, né? Eu vejo. Além da montanha russa da economia, né? Porque eu morei lá de 91 a 2006, então peguei 3 mudanças de moeda, inflação 50%, uma loucura. Se você é empresário lá, acho que você pode ser empresário em qualquer outro lugar. Olha só. Beleza. Tem mais alguma pergunta ali? Então o Bruno, né? O Bruno, a gente já conhece ele. Tem um episódio do Bruno no nosso canal. Inclusive, convidamos você a voltar lá para assistir na íntegra. E, Bruno, você quer lembrar o pessoal alguma coisa rapidamente, assim, do quem é o Bruno, por que ele está aqui na Itália, né? E, claro, o Bruno é nosso patrocinador, já vai para mais de um ano, acho, já, né? São 2 anos. Já vai para o segundo ano. Segundo ano. E por que você veio essa ideia de Itália Investimentos e o que você viu nos brasileiros aqui na Itália que você acha que, putz, aqui está precisando disso aqui? Na verdade, assim, a missão do Itália Investimentos, nasceu já no Brasil, quando eu pensava em vir para cá 5 anos antes de me preparar até chegar, né? E os motivos não foram muito diferentes do Jambi. Eu já tinha uma carreira na área financeira que me permitiu crescer ali. Eu gosto muito do que eu faço, então eu sou casado e eu tenho 3 filhos. Então a decisão de vir para a Itália, diante do que todo mundo já chega contando, foi mais uma escolha onde a gente pôde exercitar assim, a ideia de viver em um país com uma qualidade de vida melhor que a do Brasil e ao mesmo tempo viver isso em segurança, que eu acho que é o ponto que mais pesou assim, na nossa decisão também. Em relação à Itália Investimentos, eu sempre quis, quando saí de lá, eu já me preparava com currículo, com tudo, para poder chegar aqui de uma maneira que eu conseguisse me manter nesse mercado. Que, na verdade, é um desafio, né? Pensando sob o contexto de alguém que precisa imergir primeiro em conhecimento da língua, né? Que é um fator que, quando a gente está no Brasil, na prática a gente não consegue enxergar o quanto a gente ainda não fala o italiano. Né? Porque quando chega aqui que o cara percebe, né? Isso. Quanto falta. E aí meu maior desafio era, ainda bem que eu já tinha uma experiência, uma tarimba, que isso me deu uma possibilidade de conseguir, quando comecei a procurar, entender como funcionava mais ou menos o mercado, né? E aí, como eu já tinha ideia, já pensava em como atuar ajudando esses brasileiros que são residentes aqui, eu precisava ter um mecanismo, uma plataforma para poder chegar até eles com as soluções que a gente trabalhava e na prática ali consegue oferecer como uma opção para todos eles. E, a princípio, na minha história ali no começo, não foi a primeira empresa Generali que eu encontrei como solução. Eu acabei entrando em uma outra empresa que não me permitiu dar andamento em relação ao meu trabalho. No entanto, eu fiz várias inscrições, retomei os meus currículos lá do começo, quando ainda estava no Brasil. E tive a sorte de contar com a possibilidade de fazer uma entrevista, primeiro com um RH que confiou no meu currículo, enxergou o meu potencial mesmo não falando bem o italiano. E logo em seguida veio esse cara aqui. Pois eu até ia meio que... Como é que chegou nesse o RH que ela encontrou, ela trabalhou comigo. Ah, entendi. E ela sabia que tinha morado no Brasil, sabia que falava português. Que legal. Ele foi fazer uma entrevista em outra agência da Generali, mas o meu colega não enxergou o potencial do Bruno. Falava italiano não muito bem e não pensou que no público brasileiro, pensou no público italiano, então achou que não teria como, né? Que ponto que foi tocado agora, cara. Exato. Muitas vezes o brasileiro perde oportunidades por não falar italiano, cara. Sim.
Eles acabam duvidando da capacidade do brasileiro, justamente por fazer uma leitura muito rasa, justamente pelo idioma, entendeu? E o segundo ponto é o cara se subestima e não busca a própria área por achar que não tem lugar nessa área. Porque se o Bruno fosse lavar prato, e fosse garçom, seria um ótimo lava-prato, um ótimo garçom. Né? Não, mas assim, eu acredito que no nosso caso teve uma simbiose, né? Quer dizer, eu acreditei nele, ele precisava de ajuda no começo, indiscutivelmente, porque o louco veio aqui com um visto de estudante, ou a família o visto turístico, se não conseguisse o visto de trabalho, eu tinha que voltar, era uma loucura. Então, a gente arrumou um jeitinho aí, brasileiro, né? Tem que arrumar jeitinho. E ele conseguiu se estabilizar durante um ano, mas eu falei que na nossa empresa não tinha contrato de trabalho geralmente, mas era um autônomo com partida IVA e, portanto, ele trabalhou para chegar a conseguir o visto, que definitivamente ele conseguiu, e daí ele passou a fazer o trabalho como todos os nossos colaboradores fazem. No caso dele, eu acho que também eu não teria podido ajudá-lo se não tivéssemos hoje, depois do Covid, implementado um trabalho digitalizado, praticamente totalmente digitalizado. Porque senão o Bruno teria que contar com a comunidade brasileira local. Hoje não, hoje ele pode contar com até brasileiro que não mora na Itália, ou que é residente na Itália, mas está fora, enfim. Porque com o digital você alcança qualquer um, né? Faz uma videoconferência, contrata o negócio, assina a distância, paga e ponto. Inclusive o nosso podcast nasceu com a pandemia, com essa crise que se gerou entre a pandemia e saber o quê. Né? A gente tinha uma rede de pizzarias, essa rede de pizzarias estava indo meio daquele jeito, não se sabe o que vai acontecer. Aí numa reunião que a gente estava tendo, uma garrafa de vinho, a gente teve essa ideia, vamos, sabe, para uma válvula de fogo, né? De escape, assim, para você dizer assim, cara, vamos fazer algo diferente. Cara, pelo menos para parir a cabeça, né? Foi o que aconteceu. Né? E graças à pandemia, né, a gente acaba tocando pessoas que estão em busca de informações. Porque assim, o cara tá lá no Brasil, ele não sabe como é que é a Itália. Ou às vezes ele sabe, mas ele ouviu dizer, ou ele tem um amigo, e às vezes o cara veio pra Itália e em um ano comprou 5 apartamentos. E é assim, o pessoal fala, sabe? Todo mundo acha que é fácil. Né? Mas na realidade, quando você vai ver a história do cara, que ele viveu, né? Aquele cara do Brasil, se ele... Opa, então quer dizer, isso aqui é um pouquinho mais embaixo o buraco, né? Não é tão fácil assim como parece. É sempre assim. Para mim no Brasil foi igual. Não foi difícil, mas foi diferente, né? Não vai com o vidro, não desce o vidro do carro, cuida quando você anda de noite, não leva isso, não leva aquilo. Então vai ter que acostumar as condições do lugar onde você está. Beleza. Olha só, não, eu queria ver com você, tipo assim, começou há quanto tempo com a Itália Investimentos e a Generale, a parceria? Já faz quanto tempo? 2023, janeiro de Foi 2023. Quando nasceu a Itália Investimentos? Nasceu um pouco antes. Nasceu até um pouco antes. Beleza. E tipo assim, e os brasileiros que começaram a chegar, os primeiros clientes, como é que foi? E como é que vocês observaram esses brasileiros imigrantes como potenciais clientes? Na verdade, a princípio, como era um início de trabalho aqui, eu conhecia poucas pessoas localmente falando, né? E a gente iniciou um trabalho explorando a parte digital, seja através do Instagram, seja a partir de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook, no sentido de buscar entender quem era esse brasileiro que estava aqui na Itália, né? Que tipos de perfis chegam e estão aqui há muito tempo ou clientes que são recém-chegados. Até porque o perfil que era na época nossa era outro do que eles que estão chegando hoje, né? Então... Exato. Então, existe uma mistura muito grande de perfis que a gente atende de clientes, de forma genérica, não dá para definir quem é o perfil. O brasileiro residente na Itália, ele vai de uma pessoa que desde que chegou aqui precisa de iniciar com um projeto de adaptação, onde a gente faz uma construção com eles de educação financeira ao ponto de buscar com que eles se estabilizem, até aquelas pessoas que buscam a consultoria antes de chegar aqui. Lá do Brasil Lá do Brasil, com interesse em investir
na Itália já com o IBAN italiano, onde a gente divulga inclusive a questão da Banca Generali Corporate, que é a corretora do grupo, que te permite já fazer todo esse processo e investir no mercado italiano. Então o cara, vamos supor, o cara está lá no Brasil agora assistindo, ele tem lá um capital de família e tal, e ele gostaria de vir viver na Itália. Ele já pode começar a investir antes de vir? Sim, tem algumas situações, né, que a gente coloca como premissa inicial, que seria um capital onde a gente monta um portfólio, tem que ser identificado que ele é um cidadão italiano. A gente pega todo um processo, faz entrevistas para poder conversar com essa pessoa, fazer todo um processo onde a gente analisa a documentação e aí sim dá andamento para fazer uma abertura junto à corretora. Porque esse seria um passo inicial para apoiar o brasileiro a começar a investir da forma correta aqui, já ter uma parte do patrimônio dele em euro, uma moeda forte, e também através da banca ele pode escolher investir em qual canal ele quiser relacionado a moedas, né? E até mesmo como instrumentalização de alternativa diante do mercado que a gente vê hoje do Brasil em uma instabilidade cada vez maior relacionada à taxação, né? Uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos dias relacionada à questão do IOF, né, que no Brasil mudou. Que aumentou também. E um outro ponto é que agora as aplicações financeiras no Brasil de renda fixa, elas vão ser tanto LCI quanto LCA, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrícola, elas vão ser taxadas, coisa que não era, então 5%. Eu li alguma coisa sobre Então as pessoas que estão no Brasil com a renda fixa, nessas alternativas, nessas soluções que, lógico, tem um rendimento positivo, elas passam a avaliar até que ponto vale a pena manter o dinheiro no Brasil. Ainda mais com a flutuação da própria moeda, né? Por uma simples decisão na prática de ter nascido ali, né? Porque tem vários brasileiros que não querem imigrar muitas das vezes, mas querem já começar a investir no exterior. Imagina aqueles que têm o objetivo de morar na Itália e são cidadãos italianos, né? Vamos supor, se o cara é só brasileiro, não tem cidadania italiana, ele conseguiria da mesma forma investir na Itália? É um processo mais complexo que demanda algumas questões que são cadastrais, que a princípio a gente até tenta fazer esse processo ainda como uma coisa que se transforme mais simples. O ideal é que tenha uma ligação com alguém que já seja cidadão italiano. Entendi. Tá? Como, por exemplo, eu tenho amigos que eles têm a cidadania italiana, mas eles estão no Brasil e eles pretendem vir morar na Itália. Então, eles poderiam já começar a investir, ou pelo menos já começar a organizar para fazer o investimento deles aqui e fazer com que o dinheiro deles renda em euro, né? Exato. Aí, se um dia... E aí é uma construção em cadeia, porque esse cliente vem, muitas das vezes eles vendem patrimônio no Brasil para comprar aqui, ele já tem uma conta e uma experiência de instituição financeira na Itália. Já tem um histórico. Ele chega, a gente consegue ajudar ele em todos os passos relacionados às decisões patrimoniais também, que já compra o carro, vai fazer o seguro conosco, comprar a própria casa, a gente consegue atender relacionado também ao seguro. Então, não é que a gente inicia um atendimento ali e não dá continuidade. Esse cliente passa a ser um cliente fidelizado conosco, a ponto de a gente conseguir fazer gestão dos ativos dele conosco dentro da corretora. Tá, a Itália Investimentos também ajuda brasileiros que estão investindo no Brasil. Na verdade, eles investem no Brasil e muitos deles a gente aconselha que eles já cheguem aqui com um patrimônio já montado através da corretora. Tá, mas tipo assim, só um pinga-fogo só para me entender. Hoje, tu investiria no Brasil ou na Itália? Com certeza na Itália. Na Itália? Com certeza na Itália. Principalmente pensando em 2 aspectos, 3 seriam aspectos importantes. A desvalorização da moeda. Né? Nos últimos 30 anos, primeiro vamos pensar sobre o aspecto de quantos milhões de pessoas utilizam o euro como moeda de câmbio. E quantas pessoas utilizam o real. Ponto. Segundo ponto, 30 anos de história de real. 94 até 2024, a desvalorização em face ao dólar, por exemplo, foi 90%. Nossa, é verdade, cara. Tá? Os juros nominais, que seriam os valores que são percebidos de uma forma real daquele dinheiro que o brasileiro investe a 15% numa Selic real, eles na prática, quando o brasileiro usa esse dinheiro, quando já está morando, por exemplo, na Itália e tem uma vida aqui, ele usa esse dinheiro de uma forma onde ele tem que transferir, fazer várias transferências para pagar o custo de vida dele na Itália. Ou seja, ele está pagando a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio e o IOF? Vamos somar a questão do IOF. Então, assim,
Se a gente for contabilizar todos os pontos negativos... A flutuação do câmbio. Em relação a isso, a gente acaba... e detalhe, até para esse cliente que está no Brasil, a maioria dos clientes, dos grandes investidores no Brasil, eu trabalhei com vários na instituição onde eu trabalhava, não tem o seu patrimônio 100% no Brasil. As pessoas estão diversificando em moeda forte, euralizando, dolarizando o patrimônio. A minha família, quando eu estava morando lá, nós trocamos várias vezes de casa e a gente fez uns bons negócios no Brasil com relações a imóveis, né? Mas eu fiz negócio lá com o dinheiro que ficava lá. Quando a minha família me falava, bom, então, peraí, vamos levar um dinheiro para aí, vamos comprar também? Eu falei, não, porque aqui você ganha em real, mas depois você troca em euro, depois de 5 anos você acha que você ganhou, não ganhou nada. Entendeu? Então, é complicado nesse sentido. O meu compadre me falou hoje de manhã que quando ele vendeu um HR, que era um caminhãozinho na firma dele, faz uns 6, 7 anos atrás, ele vendeu por 34 mil. O mesmo HR, o mesmo ano, o mesmo caminhão, ele vendeu com 40 mil quilômetros, agora deveria estar aí com uns 200 mil quilômetros. Passou de 34 mil, foi para 86. Nossa. A tabela FIP do caminhão usado. Então, você veja, se eu tenho 100 mil investido, cara, em 6 anos provavelmente não dobra. Mas o valor da vida dobrou. Na verdade, o poder de compra, né? E vamos analisar agora com os custos que tem para se manter esse dinheiro. Vamos pensar na dinâmica do brasileiro que vive na Itália e tem renda na Itália e trabalha aqui. E manda o dinheiro para o Brasil. Aí ele manda para o Brasil para tentar rentabilizar em reais, para depois, se um dia ele quiser trazer de volta. Aí a gente analisa, o que a gente faz na consultoria? A gente analisa o objetivo desse cliente, que é complexo. Vamos pensar que o brasileiro um ser, assim, no sentido de eu ia falar expostamento, mas seria mudança. Faltou o português agora, mas em termos de mudanças mesmo, né? De mudanças de país mesmo, não tem uma parada muito 100% certa. Por exemplo, a gente vê o indiano, ele vem, migra e fica. O brasileiro vem, vai para os Estados Unidos, vem, volta para o Brasil. Então, assim, o italiano vai para o Brasil, volta para a Itália, enfim. Apesar de que eu li hoje que o Trump vai mandar os italianos embora lá. Falando nisso, que tipo de papéis, né, de soluções financeiras a Banca Generali oferece, né, para esse cliente? Vamos lá, o Marcão, que está cheio de euro, bastante, tá? É verdade. Eu sei. Ele quer investir e em vez de mandar para o Brasil, Marcão, investe aqui, a gente falei. Que tipo de papéis ele poderia comprar? Se é um fundo, se é... não sei. Quando a gente pensa... Inclusive, eu respondi uma pergunta parecida com essa na caixinha de perguntas de hoje, lá na página. Quando a gente pensa em um investimento, a gente precisa entender qual o objetivo que ele tem com esse investimento. Tá? Se esse objetivo é de curto prazo, a gente vai analisar um investimento que seja voltado a liquidez imediata ou liquidez de curto prazo. Máximo 6 meses. Não é que se tenha tantas soluções que sejam viáveis financeiramente sob esse aspecto do curto prazo. Viáveis que eu falo em retorno. Curto prazo, você vê quantos anos? 5 anos? Não, curto prazo, vamos pensar em 1 ano, 2 anos. Tá. Então, se o cara precisa do dinheiro, é melhor segurar na conta. Sei lá. A gente tem algumas soluções. Tem alguma coisa também? Não, claro, tem. A gente tem algumas soluções possíveis em curto prazo, no entanto, o retorno financeiro em relação é menor do que quando você investe a longo prazo. Depende do risco também que você quer correr. Exato. Pega uma média aí, uma pessoa que nem eu, 37 anos. Né, eu esperaria me aposentar antes dos 65, sei lá. Eu com meus 55 anos já gostaria de pelo menos estar recebendo uma quirerinha ali, a gente chama, né? Uma quirera. Uma partezinha ali, além do meu esforço físico, né? Então eu gostaria de estar meio que encostado. Qual seria uma simulação assim, tipo... Se você já tiver a sua reserva de emergência montada, que é um ponto muito definitivo. Eu não sei se você lembra da nossa última conversa. Como é que eu vou fazer montar uma reserva de emergência se eu estou sempre em emergência? Então... a gente precisa falar sobre isso em uma consultoria individualizada. No entanto, quando a gente pensa em um perfil que precisa primeiro montar reserva de emergência, a gente faz uma análise primeiro do que vai ser montado do curto prazo e de papéis que são possíveis soluções para esse fim.
aqui na Itália. As sopinhas de letras que tem no Brasil, a gente tem as mesmas sopinhas de letras aqui na Itália. O que a gente faz? Uma análise de como é construído uma carteira e um portfólio de curto prazo e faz comparação. Olha, analogia. Esse aqui é parecido com o CDB ou parecido com... Entendi. Primeiro a gente faz uma reunião entre nós em português para poder tentar passar um pouco mais de segurança para o cliente mesmo quando ele vai sentar com o nosso consultor de investimentos, que é um cara mega preparado e consegue atender... por exemplo, quando a gente senta para poder falar, ó, tem uma carteira aqui com, sei lá, 50 mil euros e a gente quer definir montar um portfólio onde ele consiga investir 10 mil para renda fixa, 20 mil para médio prazo e uma outra solução onde a gente encontre bons rendimentos. Inclusive, a gente tem um produto excelente dentro da Generali que nos permite ter um rendimento aproveitando a taxa, uma taxa que é histórica, a maior que já aconteceu da economia aqui, em torno de 4%, e aí é um pré-fixado, que a gente inclusive tem uma data final do objetivo de rendimento. 31 de julho, agora. Que é até dia 31 de julho, que é com um rendimento excelente para o momento que a gente está vivendo agora. Então, não é que se tenha uma receita completa receita completa de bolo para todo mundo. Claro. A gente precisa analisar cada decisão para poder passar. Mas, assim, eu vou mudar um minutinho o enfoque, porque nós já aprendemos com o Bruno isso também, né? Eu acho que para o brasileiro que chega aqui, generalizando, ok? Talvez algum caso seja diferente, mas em geral, a primeira coisa que o brasileiro tem que se preocupar é a tutela. Se preocupar com... eu já estou numa situação frágil. A minha família está numa situação frágil, né? Se acontecer alguma coisa, eu estou fudido. Lascou. Posso falar? Claro. Fudido, claro. Tu estás numa mesa sentado com fudidos. Boa. Essa foi boa. Então, eu sempre falo Ótima oportunidade para contratar o seu seguro. Não, é porque a gente tem ideia que se proteger custa uma fortuna. Então, não faz nada quando, de repente, não dá para se proteger como eu gostaria, mas eu já poderia fazer um primeiro passo. Ainda mais tem família, né? Então, eu falo assim, se eu falecer aqui, o que acontece com a minha família? Não estou nem aí, eles que se virem. Ou se eu tiver um acidente, não falecer, às vezes é até pior. Pior ainda, porque você vai causar um problema para a família, né? Eu venho aqui, faço um puta esforço, sei lá, compro uma casa, faço um multo ou alugo, e acontece alguma coisa na minha casa, onde eu botei toda a minha grana. Entendeu? Isso não é problema do brasileiro, é problema do italiano. O italiano é o país onde tem maior propriedade de casa. Mais de 80% dos italianos têm casa própria. Exato. Quanto seguram ela? É uma loucura, meu. O cara compra a casa e não segura. Entendeu? Então, responsabilidade civil da família, porque você tem um cachorro, você tem um menino, vai para a escola, acontece alguma coisa, criam um problema, machucam alguém ou quebram alguma coisa. Quer dizer, esses acidentes, quando eu acabei de chegar, eu não estou estruturado para poder segurar, entendeu? Então, eu falo sempre para ele, quando o brasileiro chega, se preocupa com isso primeiro. Depois ele vai trabalhar porque já está 2 anos aqui e já vimos brasileiros que chegaram e foram embora. Então, se começam a guardar dinheiro, mas vão embora depois de 1 ano e meio, 2, esse esforço de guardar dinheiro vai ser vanificado, porque interrompe imediatamente o processo. Então, primeira coisa, se protege, protege a tua família, protege a tua atividade, protege a tua casa, protege as tuas propriedades. Depois, quando você se firma aqui e decidiu que aqui realmente você vai ficar, aí começa a fazer um esforço de guardar recursos. Ok? Porque aqui a Itália é um país onde você não tem 13, 15, 20% de juros. Você tem 2, 3, 1,5, 4,5, mas é constante. Então, se você tem a leva do tempo. E se você morar aqui e trabalhar 20, 30 anos, quando você chega lá, e se fizer investimento ainda daquilo que ganha, né? Um pouquinho de cada vez. E entrar um pouquinho de cada vez no mercado significa que quando o mercado está alto, você está comprando caro. Mas quando o mercado está baixo, você está comprando barato. Entendeu? Então, é a distância do tempo que faz a diferença. Com
com um raciocínio, né? Não vou assumir um compromisso para guardar o que eu não tenho, ok? Mas tá aí eu falar, eu não ligado. posso, não vou fazer nada. Aí você fica entendeu? Só para clarear, então, pro pessoal que está em casa, mais ou menos aí, né? O que o cara deveria fazer? O manual do bom imigrante, né? Vamos lá, uma pequena renda, para um colchão de liquidez ali para ser a tua reserva financeira, né? Para se acaso acontecer. Que tipos de serviços eu poderia hoje, né? Que vocês oferecem, que eu poderia hoje, proteções, vamos chamar assim, poderia ter. No meu caso, eu tenho empresa, né? Tem a empresa, inclusive estava lá em cima agora um calorão lá no laboratório, né? Eu tenho muita caixa estocada, então assim, eu corto prego, né? Porque fica assim, putz, já pensou, cara? Aconteceu alguma coisa ali, um incêndio, a gente espera que nunca, né? Mas, cara, aquilo ali é assim, é papelão, né? O valor principal é você. Antes das coisas, é a pessoa. Você tem que... Então, seguro de vida, carteirinha tem que ter. Nossa Senhora, fundamental. A gente está falando de brasileiros, mas a gente tem muito outros estrangeiros, né? Tem gente que, por exemplo, não quer de jeito nenhum ser sepultado aqui. Quer voltar para a casa dele. Né? Só isso custa 20 mil, meu. Botar um negócio. Bom dar preço para essas coisas. Euro, né? Na hora da gente falar isso, 20 mil euros. Quer fazer quer dizer, entendeu? E aí? Isso já para quem... Eu fico aqui, mesmo que você fique aqui, ok, vai saber quais são os seus compromissos financeiros que você não vai honrar. Vai deixar a tua mulher, os teus filhos, teu marido, sei lá, para cuidar disso. Talvez eles, nesse ponto, precisem voltar, porque não tem mais um respaldo aqui, tem que voltar. Só que o cara já veio pra cá por causa deles. Pra dar uma vida melhor pra esposa e pros filhos, né? Então, tem que... É responsável, é fundamental do meu ponto de vista, primeiro, proteger a sua pessoa. Não só da morte, mas de riscos de acidentes, infortúnios também. Aí tu falou aquele negócio aí que eu achei até curioso, que é responsabilidade civil. Tipo assim, eu tô caminhando na rua, sei lá, minha filha joga uma pedra, acerta no carro, quebra o vidro. Quebra o vidro não é nada. O cara se assusta, sai atropela uma velhinha. O cara se assusta, sai do caminho, morre. A responsabilidade é tua como pai da criança e, tipo, vira um inferno, né, cara? Isso, quando você está do lado de fora, diz, sim, porra, mas não vai acontecer comigo, né? Aí eu vou te falar, vem na agência, senta do lado da menina que todo dia abre sinistros, vê quantos nós abrimos todo dia, quantos milhões de euros a gente paga, aí depois você vai pensar, Quase. E um detalhe importante aí, falando para a comunidade dos brasileiros, que muitas das vezes não tem nem conhecimento que tem essa apólice Capo Família. E Como uma das que a gente... Apólice Capo Família. Que é o pai da família, o pai de casa, Exato, no caso. Quem detém a renda da casa, o entendimento, a clareza disso. Mas vamos pensar que o italiano, culturalmente, ele já entende e subentende que nós chegamos aqui e já temos um seguro como esse. Então, se a gente se envolve em uma situação onde você atropela uma velhinha na rua, que é super... tem várias, né? Que podem... De bicicleta, né? É super normal. Então, assim, eu tenho um caso, inclusive, de clientes que já aconteceram situações do tipo aqui na Itália e que, a princípio, a gente refletiu porque não tinham ainda um seguro como esse e contrataram, né? Então, assim, por exemplo, tem alguns países na Europa que essa apólice é uma questão meio que obrigatória. Que como é a seguração de carro. Então, aqui na Itália, se você não tem um seguro como esse... Tem um outro, assim... ponto. Não, pensamento que se eu tenho um contrato de trabalho, então eu estou segurado com a empresa, né? Então, porque no fim de semana eu não vou esquiar, não vou passear, não vou fazer nada. Dentro da empresa ainda tu tá... Ok. Mas tem um caso de um menino brasileiro, muito antes que o Bruno chegasse aqui, o cara dirigia caminhão. E foi fazer uma entrega de mercadoria na França, ok? E ele tinha aquele lift, né, para pegar a mercadoria do caminhão, descer e tudo mais. A carga caiu em cima dele, ele ficou paraplégico, ok? Mas ele tinha seguro de trabalho. Só que ali entrou um processo de quem era a culpa, de quem não era a culpa, não sei o que, demorou 2 anos para... Enquanto isso, ele ficou 2 anos sofrendo. Não, ele tinha seguro com a gente, graças a Deus. Então, o nosso dinheiro ele recebeu logo. Dinheiro que até serviu para reformular a casa, que ele ficou de cadeira de rodas, teve que baixar todos os móveis, abrir as portas, reformar o banheiro.
Entendeu? Quer dizer, você ia pensar que ia acontecer uma coisa dessa? Não. Mas o cara sabe que tem uma família, tá todo dia inteiro na rua, pode acontecer, meu. O discurso que você a gente pode lamentar depois. O discurso que a gente traz para esse brasileiro, que a gente senta para sensibilizar da importância desse assunto, é que a invalidez é uma questão de loteria. Pode não acontecer. Mas se acontecer, de você ter essa situação como real, você precisa estar preparado. Porque se acontecer, destabiliza completamente. Aí você vai dizer, não, mas eu não tenho 2, 3 mil euros para gastar. Quem falou que tem que gastar isso? Você gasta 200, você tem uma cobertura pequena. Daqui a 3 anos você se estabilizou, você vai gastar 500. Mas você começa, cara. Começa a ter um pequeno suporte. Inclusive sobre isso, né? Quanto tempo faz que eu tenho meu seguro com você? Já faz quase 1 ano já, né? Já vai fazer, eu acho que mais de 1 ano. Faz 1 ano. Assim, eu nem percebo. Ele que não tá pagando? Eu falei que eu nem percebi a parcela, acho que parou de pagar, né? Não, ele é aquele que nem vê pagar. Eu nem vejo, eu ia falar isso, cara, porque eu nem vejo. Sabe aquele Grate 20 que você joga no shopping quando você passa? Eu não jogo, tabaquino? cara. Então veja bem, de vez em quando eu passo na frente do tabaquino, pego um Grate 20. Loteria, né? Cara, aquilo ali, se você passar 3 vezes no mês, dá 15 euros. Dá a tua parcela do seguro, porque eu acho que é mais ou menos isso que eu pago, não é mais do que 20 euros, é uma bicharia. 30 euros. Não, então, se você souber quanto dinheiro gasta o italiano em jogo, você fica chocado. Isso, cara, eu durmo tranquilo, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, a gente espera que não, né? Mas pelo menos as minhas meninas estão tuteladas, né? Elas também. E, cara, pelo menos o meu pai lembrou de fazer um seguro nessa parte. Então, enfim, isso para mim... É bom mudar essa mentalidade do brasileiro, né? De não remediar. Mas isso, prevenir é melhor que remediar, né? O Samuel falou que é melhor, que o brasileiro tem essa mentalidade que então, é sobre isso que nós vamos falar nos eventos, inclusive, né? É a cultura do brasileiro que chega aqui e não muda a visão do turista. Onde a gente começa um trabalho de conscientização para entender sobre isso que o Jambi acabou de explicar, das tutelas e da proteção, sobre a educação financeira e sobre a aposentadoria. Se o objetivo é de longo prazo, como que eu não vou pensar em investir a longo prazo na Itália? Inclusive, você então, falou alguma coisa sobre investir o TFR. Existe alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu trabalho aqui na Itália. Vamos lá. Se você que está assistindo trabalha aqui na Itália, você tem ali o tratamento de fine rapporto, que seria o teu... Como é que chama? Fundo de garantia. Fundo de garantia fica depositado. Ele sabe o que é FGTS. FGTS, Inclusive, né? Os nossos aposentados no Brasil acabaram levando um baile lá e, inclusive, a gente espera que um dia alguém chegue à luz disso. Mas vamos supor, se deixa depositado aqui na Itália, na empresa ou no Estado, justo? Ou com o governo. Como é que funciona? Se eu posso falar com vocês utilizam aquele dinheiro ali para aplicar e para melhorar a rentabilidade. Além de ele ficar estacionado ali, né? Ele pode valorizar com o tempo. O melhor de tudo do aspecto do TFR é quando a gente analisa que é um investimento que você não precisa tirar o seu dinheiro do bolso. Na prática, porque já está ali, né? O dinheiro tá ali, ele só não vai ser utilizado. E se você tem a mentalidade de já ter a sua reserva de emergência, você não vai precisar desse dinheiro no fine rapporto, ok? Bravo. Então, a primeira consciência que a gente traz para o brasileiro é que esse dinheiro é o valor que ele está separando para acrescentar na aposentadoria alternativa dele, certo? O TFR na empresa, e comparado ao fundo pensione, ele é menos viável por 3 aspectos, tá? O principal deles, que eu considero o mais importante, ele está relacionado à questão da segurança em relação ao investimento. Tá? Se a empresa quebrar, perde o dinheiro, não perde? Na verdade, vamos pensar... Você é o primeiro credor, mas se você é o primeiro. Mas se não tem, não tem. Perfeito. Vamos pensar que no Brasil a gente tinha um FGTS depositado em conta na Caixa Econômica Federal vinculado ao seu CPF. Aqui na Itália, dependendo do porte da empresa, na verdade você não tem como controlar se a empresa faz esse vínculo em uma conta separada. A empresa pode simplesmente informar que você tem aquele saldo ali, vinculado, e no momento em que ela informa, ela coloca na busta ou não, tem alguns que nem informam, e você sabe que tem direito a. No entanto, é um dinheiro que você só acessa quando se aposentar. Se o contrato foi indeterminado e trabalhar a vida toda ali, você vai receber aquele dinheiro só no final do contrato, ou seja, se aposentando, por exemplo.
Né? Mas não recebe corrigido, vamos dizer assim. É um outro ponto que conta, né? E daí, eu perco a inflação. Se eu comecei a depositar meu dinheiro 20 anos atrás... Sim, mas vamos pensar aqui para finalizar essa parte aí relacionada ao investimento na empresa e fundo pensione. No fundo pensione, a gente faz você ter o controle desse dinheiro na sua mão. A gente baixa o aplicativo e você consegue visualizar se a empresa depositou para você o dinheiro ou não. Entendi. Aí o controle passa a ser seu e não mais deles, ok? E a gente, inclusive, avisa para o cliente quando essa empresa atrasa com os pagamentos, ok? Entendi. Rentabilidade. Rende-se mais também do que aquele vinculado à empresa, né? A gente tem, lógico, um sistema life cycle, que é um investimento pensado a longo prazo, onde a gente faz uma carteira de perfil conservador e variável e faz com que aquele dinheiro renda mais do que quando fica na empresa. E o terceiro ponto, que aí é o que pega pesado, tributação, tá? A gente tem uma carga tributária na Itália para quem é dependente, que é o dobro do Brasil. O imposto vai de 23% até 43%, ok? Quando o funcionário trabalha na Itália e faz a decisão de deixar o dinheiro na empresa, ele vai ser tributado pela média dos impostos que ele paga durante todo o período que ele trabalha, certo? É uma tabela progressiva. De que ela depende? De quanto ele ganha. Quanto mais ele ganha, mais ele paga. Tá. Como alíquota. Qual que é a grande questão de quando você investe esse dinheiro em fundo pensione? Na prática, o seu saldo final vai ser sempre maior. Por quê? Você sai dessa alíquota que é progressiva e vai para uma alíquota que passa a ser regressiva. O que isso quer dizer? Quanto mais ganha, menos paga? Não, quanto mais tempo você contribui, menos você paga. Não está vinculado ao valor do seu ganho, está vinculado ao tempo. Ganhar mais com o tempo. Até 15 anos é 15%. Acima de 15 anos vai se reduzindo de 0,3 por ano até um mínimo de 9. Exato. Então você sai de uma alíquota mínima de 23%, que não vai ser, porque a pessoa ganha médias maiores durante a vida, né? E de repente você tem a possibilidade de, com o tempo, conseguir atingir com 30 anos 9%. A cada 3 anos, 1%. 0,3. 0,3 a cada um ano. Então, a cada 3 anos, 1%. Mais então, ou menos. Se eu pensar 5 anos, 15%. 18 anos. Em 30 anos, você... vai a 9%. 9%. Então, assim, se a pessoa entende a solução de investir esse dinheiro que nem cai no seu bolso, você não precisa tirar do bolso para pôr no banco, nem isso você não precisa fazer. Basta decidir fazer, passar a busta paga, a gente encaminha para a empresa um formulário e a partir da data em que aquele cliente decide aquilo, passa a ser versado no fundo. E hoje Você falou uma coisa certa também, não? Você falou empresa ou Estado também. Agora, a Itália não vai quebrar, graças a Deus, mas é tripla B. Exato. A Generali é dupla A. Então, quer dizer, antes vai quebrar a Itália do que a Generali. O nosso rating de classificação dos ativos é melhor. Você está pondo, agora, a Generali está meio de um risco na Bolsa, porque tem 600 bilhões de euros de ativos, de valores gerenciados, não? Então, é muito... 600 bi. E um ponto importante sobre esse aspecto que o Jambi falou, da questão da segurança, que também está vinculado a uma questão de uma lei que foi criada em 2005, que é a Lei 252 aqui, que está vinculando todo investimento que é feito em previdência privada aqui na Itália, um fundo pensione, é um dinheiro que fica separado do patrimônio da instituição. Então, é algo que fica vinculado a ponto de, se acontecer algo, que a gente sabe que não vai acontecer pelo que ele já acabou de explicar, é um dinheiro que vai ser pago, né? Vai ser administrado de uma forma onde vai ter se você acessado deixa dinheiro num banco na Itália, tem um fundo de garantia do Estado que é até 100 mil euros, você está garantido. Se caso o banco quebrar, ele teria igual aconteceu com a Banca de Vicenza lá. Por quê? Né? Porque quando você dá um dinheiro para o banco, esse dinheiro vira do banco. E ele opera com esse dinheiro. Ele entra no balanço do banco. Se o banco quebra com o dinheiro que era teu, porque era teu. Aí ficava lá só com o crédito. Esse dinheiro no seguro é uma gestão separada, entendeu? Esse dinheiro nunca entra nos balanços do... Exato. O que entra são os juros que esse dinheiro... Claro. Entendeu? Então, mesmo que a empresa fale, esse dinheiro está separado. Perfeito. Não vai junto com a empresa. Dá para fazer esse tipo de investimento também com o TFM, que é o tratamento de fine mandato? Absolutamente sim. Que seria, para o pessoal que está em casa assistindo, que, vamos lá, se você é funcionário, né, você
deposita o TFR, que é tratamento de fim de rapport, que é quando você vai embora, você vai receber o teu acerto, né? Vou embora, vou pegar meu acerto. Agora, se eu sou empreendedor, você é empreendedor, no caso a tua empresa, você não paga para receber dinheiro, mas eu tenho uma SRL, eu pago para eu receber. Então eu tenho que ter minha busta paga, ou eu faço lá prelevo sócio. Mas cada vez que eu vou tirar dinheiro do banco, me custa. Então, para que eu pague menos imposto, eu posso acantonar um TFM, que é separar um tratamento de fim de mandato. Que vai ter um tratamento fiscal separado. Separado. Não é o mesmo do fundo pensão. Mas tem uma vantagem produto fiscal para isso também. Tem uma vantagem fiscal também. E é deduzido, né? Então você paga menos impostos. Eu pago menos imposto, eu estou separando a minha graninha, porque se amanhã ou depois a minha empresa for vendida, ou eu me licenciar, né? Se eu me der as minhas contas, porque eu vou botar um administrador delegato, ou eu vou fechar a minha empresa, aquele dinheiro foi depositado, foi tirado, não era salário, mas era uma reserva. Quando tem empresas que não são unipessoais, assim, normalmente tem um verbale do Conselho de Administração e tudo mais, que define para quem vai ser feito, quanto vai ser definido, de dinheiro e tudo mais. Tem que ter uma data certa de início desse tipo de... Então, só para contextualizar para o pessoal em casa, se você tem uma SRL, por exemplo, você pode separar 500 euros por mês, né, como parte do teu salário para a tua pensão, que é o tratamento de fim de mandato, que pode ser aplicado, né? E aí tem uma rentabilidade em cima desse dinheiro. Se a gente entra no âmbito de empresas, tem muito mais que você pode fazer. Universo. Se você é um homem-chave da empresa, onde a empresa... O keyman, famoso. Keyman, onde a empresa sofreria um grave desajuste na hora que acontecer alguma coisa com você, a empresa tem direito de te segurar, descontando esse dinheiro como custo para se garantir. Então um seguro gratuito, vamos dizer assim, aos olhos do governo, né? Tipo assim, ele financia, mas eu desconto dos impostos que eu teria que pagar. Não é totalmente. Não totalmente, uma parte. Vira um custo que reduz vai para o balanço. O lucro, portanto, se paga menos impostos, entendeu? Entendi. Então, assim, tem muita mais coisa a ser avaliada quando se fala de empresas, né? Porque na Itália, sobretudo aqui na nossa região, né, Brescia, Verona e tudo mais, tem muita empresa pequena, de 3, 4, 5 milhões de euros de faturamento. Brasileiros também. Onde tem familiares, tem 2 irmãos, tudo mais. Que é o nosso caso, né? O Marcos também tem empresa dele, o Everton tem empresa dele. Aí tem filho pequeno. Isso. Né? Você falece e o teu sócio vai ficar com a tua mulher e o teu filho, com o representante legal, como teu sócio. Com a mulher também? Você herdeira ela, né? É verdade. Se você, justamente a mulher... Zoando, porra, tô aqui viajando aqui. Não, mas aí você tem que criar uma receita para poder liquidar a família do sócio que faleceu. Senão não tem como, ela tem que entrar na empresa. E se tem um filho pequeno, tem um tutor legal. Ele vai entrar em conselho de administração. Cara... Você percebe? Eu comprei uma empresa assim uma vez, a pessoa não era casada, a mulher dele era só namorada, e aí ela era dona também. Esse cara me falece. A filha menor herdou a parte dele. Aí tinha um Judith tutelar, que daí tinha que vender. Esse juiz tutelar não conseguia vender a parte da menina, e era sempre um negócio, não, porque vale mais, vale menos. Cara, é um balaio de gato, cara. Aí eu te falo, com 2.000 euros, vamos dizer 2.000 euros, que você não diz anual, né? Anual. 2.000 euros por ano, que você desconta, portanto, te custa metade, você tem 200 mil, 300 mil euros, que se acontecer alguma coisa... Pode já liquidar. Dá para usar esse dinheiro para quitar financiamentos, empréstimos da empresa também ou não? Esse dinheiro é da empresa. É da empresa. Você faz o que você quer. Esse é ouro. Claro, né? Porque com a morte de um sócio ninguém deseja, né? Mas ninguém está livre também. Mas né? Tem que pensar isso, né? Tem que pensar. Eu acho que o empreendedor, ou mesmo o imigrante com família, ele já tem que partir do pressuposto já, né? Que algo pode acontecer, porque somos adultos e nós sabemos, né, que ninguém está livre, né? E você está numa situação mais frágil aqui, porque se você está no Brasil, tem o tio, tem o pai, tem o primo, tem o amigo aqui, você às vezes está começando a criar os primeiros contatos, né? E você está fragilizado. Sobre isso, vocês já viram alguns brasileiros que chegaram em alguma situação mais fragilizada, assim, hoje conseguiram se estabilizar, já estão investindo ou abriram empresa e estão indo bem?
Na verdade, a gente já tem alguns casos de clientes que a gente conseguiu acompanhar desde o começo, que iniciaram naquela fase de adaptação, fizeram a primeira decisão de comprar o seguro do carro e que a gente faz um processo de fidelização, que seria de acompanhar esse cliente não só para renovar o seguro do carro, onde a gente tenta trazer clareza, né, para essa questão que o Jambi colocou muito bem, primeira tutela. E esses clientes, assim, já estão num processo onde iniciaram os primeiros investimentos. Aí é bonito, né? E então, assim, inclusive essa semana eu fiz uma reunião de portfólio, já passando um cliente como esse para ser atendido já por uma das profissionais do nosso time, para que ela consiga acompanhá-lo nas próximas decisões, que agora o próximo projeto deles é comprar a casa daqui a 3 anos. Então, a gente faz toda uma estrutura onde a gente consegue analisar a decisão do início e acompanhar ela não só de uma forma pontual, mas assim, a gente faz uma relação com o cliente onde a gente acompanha e consegue fazer uma reunião, às vezes, de 6 em 6 meses e rever, né, todas as questões que ele já tem. Sim, até porque e também pode acontecer que as ideias mudam, né? Nesse Com tempo, certeza. né? Outros objetivos, aparecem outras oportunidades, ou a pessoa talvez esteja até meio perdida e aí, tipo por assim, exemplo, uma reunião... Até falando sobre um ajusta. cliente em específico, sem citar nome, é claro, um cliente que entrou numa situação onde ele sofreu um acidente de carro e, infelizmente, ele estava naquele processo do limbo, da troca da carteira de conversão. E, infelizmente, essa questão desestruturou ele de uma maneira a ponto de a gente precisar... não só, é lógico, ele já tinha, graças a Deus, ele já tinha uma reserva de emergência, se estruturou para isso... até com o nosso auxílio, para poder dar esse primeiro passo. No entanto, isso fez com que ele adiasse essa decisão que era da casa, por exemplo, esse mesmo cliente. Ela era para acontecer mais para agora, mas ele preferiu postergar, aconselhado pela nossa consultoria, para poder fazer isso um pouco mais à frente. No entanto, o que é atender um sinistro também de um cliente com um perfil como esse dentro do escritório? É ter o acesso a fazer, assim, um cliente já conhecido pelo nosso escritório. A gente faz um atendimento mais humanizado. Você já sabe quem é a pessoa, já sabe o histórico Já dela. tem um histórico conosco, é tratado direto dentro do escritório por uma equipe preparada para atender esse tipo de atendimento inicial, né? A gente faz um caminho inicial ali, faz um atendimento no número verde, não deixa nem ele ligar, muitas das vezes eu mesmo ligo, ou o pessoal da equipe. E no momento em que ele é atendido, a gente traz o caso dele para a mesa para ser analisado de uma forma bem mais humana. Não é um contato só do número verde, sabe? Então, assim, esse cliente em específico foi um caso que, graças a Deus, conseguiu resolver de uma forma muito positiva, deu tudo certo. Ele conseguiu tirar a carteira italiana. Uau. E regularizou a questão dele aqui relacionada a essa decisão da compra do carro. Tem algum caso em específico aqui, assim, que você que te surpreendeu por algum motivo? Era um cliente como esse aí ou tem algum outro? Não, teve vários casos, mas há 15 dias atrás eu e a Paula atendemos um cliente que me surpreendeu muito. Um brasileiro que veio para a Itália já com um contrato mais ou menos de palavra, porque tinha uma outra pessoa que estava aqui que deu um suporte, né? Porque ele é contrato de trabalho? Operador de CNC. Ele tem cidadania. O que é CNC? CNC é um operador de máquina... Torneiro. Um torneiro. Torneiro mecânico. E aí, assim, ele já veio meio que com uma questão já meio que acordada ali para um contrato indeterminado. Só que ele é um menino de 21 anos. E ele já veio com um contrato indeterminado e é uma pessoa que me seguia na página e, de repente, ele nos chamou para fazer uma consultoria pensando em investir, por exemplo, o TFR dele. Já estava ligado. Já tem a própria reserva de emergência, a gente falou de tutela, a gente falou de algumas coisas. Então, assim, para pensar no quanto, muitas das vezes, pessoas que têm, sei lá, seus 50 anos ainda não pensaram nem em pensar em iniciar um projeto como esse. Cara, com 21 anos, esse cara com 40 vai estar deitado, né? Com certeza, né? E aí o atendimento que a gente dá para um cliente como esse, a Paula é uma mãe, né? E eu sou um pai. A gente meio que trata esse cliente olhando para ele como se fosse um filho, querendo apoiar ele nessas decisões, sabe? Agora está falando um pouco da equipe que está trabalhando, né? É interessante também esse percurso, porque o Bruno começou 2 anos atrás e no primeiro ano só estava ele e o trabalho dele foi crescendo através dos followers no perfil e tudo mais, né?
Através do podcast, E aí chegou um momento em que o risco era ter que atender gente demais e atender mal atendido. Isso. Exato. Então, aí como se ele tivesse sido um rapaz de 25, 27 anos, talvez não. Mas como ele vem de uma experiência lá no Brasil já muito estruturada, e trabalhando já com redes de pessoas, a gente não teve dúvida. Então falou para ele, bota aí no teu perfil para procurar pessoas que queiram colaborar com a gente. Aí choveu um monte de pedidos. Entendeu? Agora tem 4 ou 5 pessoas que trabalham com ele, e isso está estruturando a coisa cada vez mais. Porque até então era um sozinho que estava, assim... E tinha todo o suporte do escritório, são 50 pessoas, mas assim, quando a gente pensa nisso, na dinâmica de atendimento, o escritório tem uma dinâmica de atendimento muito voltada. Vamos pensar na Generali, nós somos partner de vida. Não dá para pensar em não ser consultor de um cliente. Então, assim, se eu fosse analisar o que casou do nosso discurso, foi muito sobre isso, sabe? Assim, então, a partir do momento que a gente teve a oportunidade de trazer equipe, a gente não só apresenta eles para os clientes, a gente explica para esses clientes que a partir de agora eles vão ser ainda melhor acompanhados. Né? Vocês conseguem fazer também a nível Europa esses seguros, essas proteções? Vamos dizer assim, o cara que mora na Irlanda hoje, que nos segue. Não, na verdade a gente consegue atender para aqueles clientes, em termos de seguros, aqueles clientes que são fixados com residência na Itália. Investimento? Investimento, se for cidadão italiano, é possível porque que muita gente consiga. está na Irlanda, tem a cidadania italiana, né? Sim. Consegue a cidadania italiana, vive lá por algum determinados motivos, ou o cara tem cidadania italiana, mora em Portugal, ou sabe que acontece muito, né? Precisa ter um vínculo com a Itália Com a comprovado e tem uma análise subjetiva do banco de investimentos para tratar sobre isso. Inclusive, eu queria aproveitar, né, que o Bruno está aqui para mandar um abraço para todos os nossos seguidores caminhoneiros, né? Que Exato, o pessoal verdade. procura muito o Bruno, o pessoal da estrada, bota ali os podcasts, maratona a nossa página. Muito obrigado, né? Compartilhe com outros caminhoneiros, grupos de caminhoneiros, para que a gente possa, né, ajudar, né? E o legal do bate-papo de hoje é realmente trazer informação, né? Informação de qualidade pro brasileiro que nos assiste, pra nossa audiência. Porque quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, informação não tinha, cara. Não tem essas coisas, sabe? Hoje em dia mudou muito, entendeu? Então, o nosso podcast, ele é uma ponte entre a informação de qualidade e quem nos assiste. Eu acredito que esse casamento aí só venha a dar certo. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta? Isso. Antes, depois da pausa a gente vai falar, só aproveitando para chamar vocês, que vai ter um evento dia 14, né? Sábado agora vai ter um evento do Bruno. Como é que chama o evento? Start Itália Investimentos. Então, Start Itália Investimentos com o Bruno. Ele vai falar sobre investimentos, vai ensinar a investir, vai ensinar toda essa parte. Então, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar em contato com o Bruno, para saber mais. Para você que mora aqui na nossa região, vai ser em Manérbio, região de Brescia. Região de Brescia. Então, beleza. Então, depois a gente vai falar mais sobre o evento, tá? Só antecipando e vamos chamar os nossos patrocinadores. Beleza, aqui. queria falar com o pessoal aí que precisa de gestão eficiente nas suas redes sociais e pode contar com os serviços da Amavi, da Maria Luísa e da Isabela, as meninas do marketing. Elas que fazem a gestão das nossas páginas, das nossas redes sociais. Calendário, capa para YouTube, para carrosséis, tudo mais, pode chamar elas. E elas estão crescendo, né? Estão crescendo junto com o podcast. E se você quiser morar, investir ou empreender na Itália, você precisa entender das regras fiscais, como foi falado um pouco aqui, para evitar surpresas. A consultoria do Bruno e da Itália Investimentos para cidadãos internacionais te ajuda a manter tudo em dia da forma mais simples e segura. Na descrição do vídeo aqui tem o contato do Bruno para você entrar em contato com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. O Bruno está aqui hoje, mas depois a gente já vai continuar chamando da mesma forma. Beleza, para quem precisa de assessoria de confiança para fazer o seu processo de cidadania italiana, pode contar com a Sara Cervenini da Italiano Vero. Ela é que trabalha com o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil lá, esperando, né, a maturação do requerimento, vai daí mais ou menos 2 anos e meio, e já pode sair com o seu passaporte vermelhinho na mão aí, beleza? Beleza, agora indo para a pausa, só chamando você para, se você quiser fazer uma reforma no teu apartamento, fazer banheiro, cozinha, uma reforma rápida, você pode chamar o Igor da ITBR. Ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens. Mas ele faz rápido, a velocidade da luz. Cerca de uma semana, teu banheiro está
tá pronto, zerado, da melhor forma possível. Então chama o Igor, que é o melhor profissional nessa área. Fechou, então. Daqui a pouco a gente volta. E lembrando o pessoal do Instagram que é a continuação desse episódio, vai estar daqui mais uns dias, mais umas semanas, lá no YouTube e também no Spotify. Aproveitando aí, pode ir lá, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ficar ligado em todos os nossos episódios. Valeu, daqui a pouco a gente volta. Falou, pausa café agora. Galera que tá no Instagram de novo, Scherzetto, pra você que mora aqui na Itália, foi uma brincadeirinha, a gente acabou decidindo por voltar à segunda parte, então, já que é importante, porque sábado vai ter um evento lá na sede da Generali do Bruno, é na sede, né? Sim. Do Django, e onde o Bruno também trabalha como colaborador e como sócio, vamos chamar assim. Então, ele vai falar um pouquinho agora, e é importante para você que está em casa aí, que está de boas, né, no Instagram, em vez de trabalhar, você não quer, já que você não quer trabalhar, então assista uma coisa importante. Em vez de estar estudando, tá aqui ouvindo, tá aqui vendo o nosso podcast. Obrigado pela audiência. Lembrando a você que precisa fazer investimento imobiliário aqui na Itália, pode contar com os serviços da Europa Casa, que é uma empresa de construção civil. Da escavação ao telhado, os caras são fera com uma equipe especializada. E também transforma sua vibe na praia no Brasil ou na Itália com o estilo e qualidade incomparáveis da Li Brasil. Além de garantir um caimento super confortável, os tecidos da Li Brasil são de alta qualidade e durabilidade. Confira todos os modelos de sunga, biquínis e maiôs na descrição do vídeo no site da Li Brasil Moda Mare. Beleza, pessoal? O que mais? Fechou. Em qualquer lugar da tela aí tem um QR Code do Pé na Itália, que é o curso da Ju Toniolo, que ajuda você a se localizar melhor aqui na Itália, a fazer a tua imigração um pouco mais assertiva e segura. Beleza? Fechou. Vamos lá? Vamos fazer alguma pergunta mais sobre o evento do Bruno. Bruno, como é que vai ser então esse evento? Para quem é direcionado e qual é a ideia principal do evento? Vamos pensar assim de como ele foi gerado, né? Eu e a Mônica estávamos numa conversa interna ali dentro do escritório. Depois de uma formação, a gente viu a sala de treinamento que é disponibilizada ali para algumas formações que a gente faz e para outros eventos. E a sala estava vazia. A gente olhou um para o outro e falou assim, e se a gente enchesse essa sala de brasileiros para poder falar de algumas coisas que eles não querem ouvir? E aí, assim, a gente foi amadurecendo a ideia. A intenção é fazer um evento itinerante onde a gente consiga dar o start, realmente, através da agência, onde a gente se cedia ali fisicamente. E a intenção do evento é falar um pouco para esses brasileiros daquilo que é importante depois do processo de imigração. Porque, na verdade, a gente pensa muito na parte documental. É extremamente importante você se regularizar sobre esse aspecto aqui. Mas qual que é o segundo passo? E depois, o que eu tenho que fazer? Eu não tinha pensado, era só até aqui, né? Então, assim, esses passos, eles precisam ser dados de uma forma muito certeira, estratégica, pensada, para evitar os problemas que a gente sabe que eles vão acontecer naturalmente para qualquer pessoa que está aqui, né? Então, ali no evento, a Mônica vai falar, ela é educadora financeira, tem uma formação, inclusive um patentino aqui na Itália sobre esse assunto, tem uma experiência já sobre esse assunto, e ela vai falar efetivamente de educação financeira. Eu retomo o assunto do aspecto da aposentadoria, onde a gente analisa o contexto do INPS versus INSS, a gente analisa quais são as alternativas de aposentadoria e quais são os números da Itália em termos de situação do sistema previdenciário. E com base em tudo isso, a gente chega em resultados, em alternativas para essa questão também, a aposentadoria privada, por exemplo.
A gente também vai tratar no evento de informações importantes relacionadas à atualização dos impostos no Brasil hoje e o impacto que isso tem na vida financeira das pessoas que estão chegando aqui agora, né? Vai ter um tira-dúvidas sobre isso, e a intenção é reunir um grupo de pelo menos 20 pessoas para poder conseguir, as inscrições são limitadas, lembrando. Eu falei pro Bruno que a sala vai ficar pequena. E espero que sim, e a gente quer que muitas pessoas realmente estejam ali para poder ouvir um pouco sobre esses assuntos. E é um projeto que a gente pensa em ser itinerante, até para poder conseguir ir em loco em algumas cidades para poder encontrar esses brasileiros que estão aqui. É claro que existe uma questão do digital, que a gente também está pensando no projeto sob esse aspecto. No entanto, quando é um encontro presencial, até quando a gente é equipe, a gente sente diferença quando a gente se reúne ali um com o outro. Então, imagina com o cliente, que a gente também consegue ver ali pessoalmente. O evento é gratuito e a intenção é que essas pessoas saiam dali bem melhor informadas do que elas chegaram efetivamente. Show de bola. Isso, o objetivo central tem um objetivo, além só da educação financeira, de apresentar também soluções que a Generali tenha para esse público. Se é um público que já investe, pode ser um público leigo, o cara vai chegar do zero, assim, ele vai entender. Na verdade, ali em específico, a gente não vai tratar de casos individualizados, até porque a gente tem uma demanda de tempo, mas a gente já vai apresentar as alternativas que existem, e aí, com base nisso, as pessoas que vão se interessar, a gente vai agendar um horário para fazer a nossa consultoria de forma gratuita e orientar essas pessoas a dar esses primeiros passos. Se a pessoa, a princípio, não tem nem a reserva de emergência, a gente vai pensar sobre uma questão sobre tutela e tudo mais, depende do caso, e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo ali individualmente cada caso para poder orientar melhor. Como é que o pessoal pode fazer para se inscrever, para fala com você? Tá no link da bio do Itália Investimentos, você vai clicar, tem um formulário onde você preenche os seus dados, né? Tem dados simples ali para a gente efetivamente saber quem está com esse mesmo interesse. A gente vai receber essa listagem, a gente já tem mais da metade de inscritos ali. E então, tem pessoas, inclusive, de Bérgamo, para poder participar do nosso evento. Então, assim, para você que está assistindo, né, na live no Instagram ou até mesmo em algum corte do próprio Instagram, né, quando o episódio estiver indo ao ar, provavelmente o evento já vai ter passado, mas terão outros eventos. Então, isso é importante, né, frisar que por mais que esse do dia 14 de junho tenha passado, né, que a pessoa acompanhe lá o teu perfil da Itália Investimentos para saber quando serão os próximos, né, os próximos eventos. Itinerante por quê? Porque você quer fazer em várias cidades ao longo do... Isso. Na verdade, a intenção é ter sempre uma pauta mais ou menos delineada entre a educação financeira e a aposentadoria, que são bases importantes pensando no curto e no longo prazo, e ao mesmo tempo trazer algumas coisas de atualidades que vão determinar as duas questões, né? E aí a gente pensa em trazer esses assuntos de forma itinerante em cidades diferentes também. A gente tem, principalmente onde a gente tem o maior público, né? Já de clientes dentro do escritório que estão vinculados a nós. Legal, então a pessoa que assistiu o episódio até aqui, para ter essas informações de qualidade, pode também entrar nas redes sociais da Itália Investimentos, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. A gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem, então, para os brasileiros, né? Seja o Jambi que o Bruno, para o pessoal que está assistindo, que acha que é ou cedo demais para investir ou tarde demais para investir, acha que o trem já passou. O que essa pessoa deveria fazer ou deveria se orientar? Quer começar? Se informar, fundamental, porque, sobretudo, para uma pessoa que vem de fora, o custo da vida é diferente, então entender que é melhor ter uma proteção parcial do que não ter nada, ok? Tudo que eu faço hoje posso incrementar, melhorar amanhã, mas é irresponsável não pensar no hoje, deixando para amanhã. Então, tem pacotes de 10 euros por dia, por mês, coisa assim. Não falamos na saúde. O sistema de saúde na Itália, se você tem um acidente grave, você vai em qualquer pronto-socorro, você está super bem atendido. Ninguém te deixa em maus lençóis. O que está acontecendo na Itália é que o sistema nacional
público está tendo muita dificuldade em atender consultas, exames. Então, você que tem, sei lá, um medo de uma patologia, de repente vai marcar um exame daqui a 8 meses, daqui a 9 meses, daqui a um ano, tá certo? Quando você chega lá, Deus não queira, mas pode ser que aquilo lá já se complicou. Agora tem fórmulas de 10, 15 euros por mês que você tem um seguro de saúde que te permite fazer consultas e exames privados sem a despesa, que senão acaba sendo mediamente para um italiano de 2.000 euros por ano. Isso aí pode ser também para uma mulher, por exemplo, para um ginecologista? Sim, claro. Porque, por exemplo, minha esposa às vezes diz, eu queria fazer uma consulta com uma especialista, mas daqui 8 meses. Eu acho que eu vou fazer privada. Pô, é 200 pau, né? O melhor ponto relacionado a essa questão do que o Jambi colocou é que a pólice sanitária, em específico, ela pode ser moldada de acordo com todas as coberturas que as pessoas querem. Né? Sei lá, podólogo, Quando eu estive no Brasil, eu fiz seguro-saúde, porque sem isso tá ferrado, né? Aqui na Itália existe, no máximo, 2 anos, um seguro-saúde parecido com o que tem no Brasil. Quer dizer o quê? Que é um seguro que não se interrompe nunca até o final da tua vida. Ok? Porque normalmente, até 2 anos atrás, a Generali tinha um seguro que quando você chegava a 75 anos, você não era mais segurável. E é quando os problemas quando os problemas realmente vão acontecer, né? É bem ali que precisa, né? Então, hoje na Itália, na Generalis, agora me parece entre os 35 e os 55 anos, você pode contratar um seguro que vai para a vida toda. Perfeito. Claro, vai ficar cada vez mais caro, mas isso no Brasil é igual, tá certo? Mas você não pode ser rechaçado pela companhia na hora que... Então, se a pessoa tem um problema na coluna, né? Que o cara precisa trabalhar, tá sempre com dor. Ele pode moldar isso, né, para um especialista na coluna, que ele vai visitar essa pessoa mais gradualmente, né? Tem vários pacotes, vários tipos. Entendi. Claro. Isso é excelente. Tá certo. Então, que incluem alta diagnóstica, que incluem ou só cirurgias de um certo tipo mais graves, ou todo tipo de internação. Tem visita especialística. Tem para tudo. Tem para tudo. Por isso digo, começa com... Não deixa para lá. Você cuida daquilo que você pode se permitir. Depois vai, trabalha, veja que o teu de vida possa melhorar, e aí você vai implementando garantias que te proteja mais. Olha só, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Talvez fuja da nossa conversa, mas é que me veio agora na mente, e eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. A questão da saída definitiva do Brasil. Como é que funciona isso? A pessoa que vem para cá, ela faz a saída e aí ela começa a investir aqui, ou a pessoa que está aqui e tem ainda residência fiscal no Brasil pode continuar fazendo aqui? Como é que vai ser essa interligação de dados? Na verdade, é um assunto complexo. Eu imagino. Como que a gente funciona em relação a essa orientação para o cliente? A gente desenha como as coisas funcionam no Brasil, eu sou contador de formação no Brasil. Ok. E desenha como as coisas funcionam mais ou menos aqui na Itália. Eu não sou comercialista. Então, com base nisso, a orientação que a gente dá, ela é pautada na seguinte questão. Se eu te falar que, por exemplo, é importante que você que é brasileiro, e vamos pensar você, Marcos, que tem imóveis no Brasil, tem investimentos no Brasil, que existe um quadro RW que você precisa informar aqui na Itália para ser na sua declaração. Para você ir munido já dessa informação quando você for no seu contador e falar sobre algo desse tipo. Você acha que é uma informação que é importante? Importantíssima. Pois é. Muitas das vezes o brasileiro chega no comercialista para poder fazer uma declaração, ou chega no seu contador no Brasil sem se orientar antes de coisas que estão disponíveis, sabe? Então a gente ensina de uma forma didática de quais são as alternativas de acordo com o seu caso. Se você tem imóvel no Brasil, se você tem dinheiro no Brasil, se você tem só a sua vida estabelecida na Itália, quanto tempo você está aqui, enfim. Na verdade, é uma análise muito complexa, mas que a gente faz de uma forma orientativa.
sem execução do processo em si, mas que a gente prepara para poder chegar para resolver isso. Entendi. Qual que é? Eu acho que a situação que nem o Marcos falou é de 99% de todos os brasileiros que aqui estão na Itália. Né? Tem coisas no Brasil, não declara aqui na Itália, quando vai fazer a declaração de renda diz não tenho nada no Brasil, né? Se acaso o cara vier descoberto por o leão ou pelo leone, né? De 0 a 10, qual que é o risco do cara estar enrolado? O risco é grande, porque até desde 2021, a Receita Federal no Brasil e a Agência delle Entrate na Itália tem as informações de todos nós. A partir de 2021, a partir então, do momento em que eu fixo a minha residência e passam-se os 183 dias, eu já sou residente fiscal na Itália. Tá? Automático isso? Sim. A partir do momento em que você venceu esse prazo. Para a Itália. Então, a partir dessa data, você já estaria sujeito a uma situação como essa. O que vai acontecer? Se pode acontecer de eu viver toda a minha vida aqui e não acontecer nada? Tem várias situações que a gente poderia listar aqui. O que é o papel que a gente faz nesse sentido para o nosso cliente? De ajudar ele a tomar decisões inteligentes, estratégicas e muito bem orientadas. Porque a maioria das pessoas que chega aqui escuta o vizinho, o amigo, que não conhece o imposto de renda dele, mas não escuta um especialista. E o nosso assunto aqui, por exemplo, relacionado a investimentos e seguros, é um assunto que muitas das vezes vocês não sabiam. Imagina o brasileiro, em geral, né? Porque vocês lidam com pessoas de todos os tipos e níveis e falam de todos os assuntos. O brasileiro, em geral, não fala sobre isso. Então, o que o Giambi falou sobre a questão de informação é um ponto muito basilar para quem está tratando de uma imigração como é a nossa, que demanda tempo para se viver aqui. Se a gente quer pensar em se aposentar aqui, o primeiro passo que a gente precisa dar está relacionado a estabilizar a nossa vida financeira, se educar financeiramente, se proteger com seguros, melhorar o nosso padrão de vida e começar a investir. Estou falando do brasileiro genérico. É bonito, né? Aí o cara tá com fioco, vamos dizer Exato. assim. Tá e essa é uma das bases que cerceia todas essas decisões que estão vinculadas. Legal. Isso aí é uma aula, né? É uma aula e tipo assim, é muito complexo. Eu sei que é muito complexo. Eu tenho essas dúvidas, entendeu? Eu tenho algo no Brasil que daí não, sabe, eu tô enrolado. Você é um prospect. Não fala? Você é um prospect em potencial. A gente precisa, depois de terminar a reunião, falar sobre vários assuntos. Eu tenho. Só que você tem que arrumar tempo na sua agenda. Eu acho que a Juliane já me falou isso. Não, peraí. A Juliane Fioravanti, que é a nossa consultora do Marcos. Eu acho que vale a pena você perder umas 2 horas de sono. Juliana, me responde a mensagem, que é a última que ela tá te vendo hoje. Ela tá... Agora, o truque normalmente é falar com as esposas, né? Perfeito! O truque é falar com as esposas, porque elas não demordem. Aí... Marcos. Eu acho que Será que ela sabe que o seguro de vida só cobre o valor do financiamento? Cara, falar isso aí, cara, eu tenho vários financiamentos com a empresa, né? No banco e tal. Tem uma coleção. E tem uma coleção de seguro de vida pro banco para quitar o próprio financiamento, sabe? Porque eles não financiam sem ter o seguro. E o novo financiamento também não financia sem ter o seguro. Então eu tenho lá a parcelinha minúscula de vários. Só que o banco, ele tá pensando só nele, né? O banco não tá pensando em você, família, você pai, você tio ou ex-marido. A proteção é daquilo que do liberou capital. Do crédito. Exatamente. Então, assim, se eles não emprestam sem ter seguro, vai nós lá caminhar dirigir nas autoestradas aí, tipo, cara, é muita irresponsabilidade, como disse o Giambi antes, né? Se o cara parar pra pensar, né? Então, às vezes vale a pena parar pra pensar, tá? Porque a vida acontece e, né, ninguém tá livre. Não, até porque quando você vai fazendo, porque as coisas acontecem, você vai fazendo, de repente acontece que você tem 3 ou 4 posições no banco, 3 ou 4 seguros para cobrir 3 ou... Se fizesse vinculava, você gastava menos, tinha mais... menos juro. Principalmente analisando tudo, né? Exato. Você tem que pôr isso tudo num contexto. Não, mas eu vou quitar tudo aquilo ali agora, vai ser bonito. Tamo junto. Ó, pra encerrar então... Peraí, Samuca quer... Vai, Samuca. Eu não sei se é a área de vocês, mas eu não é o meu caso, mas se eu tivesse uma casa no Brasil e eu compro uma casa aqui, aquela lá seria caracterizada como a primeira casa? Não.
Na sua declaração, não. Na verdade, a prima casa é considerada a que você vai comprar aqui. Aqui na Itália, então. Tá. Então o Samuca pediu se ele tiver uma primeira casa. A gente teve uma consulta essa semana sobre isso. Ah, legal. Tá? Então o Samuca pediu, para se o pessoal não ouviu, é que se o cara tem uma casa no Brasil e ele compra uma casa na Itália, se ela é considerada primeira ou segunda casa na Itália. É sempre primeira, né? E a taxação é diferente, no caso. Se for segunda casa... Mas tem uma parada que dá pra escolher também ali, né? Na primeira compra, se tu precisa ou não usar o IMU. O IMU, na verdade, a agevolazione de primeira casa. Se tu quiser, tu pode... jogar pra uma segunda? Jogar pra uma segunda casa. Ah, entendi. Talvez de valor maior ou coisa assim. Às vezes o cara quer comprar uma casa de 50 mil e tem planos de comprar uma de 200 mil. Sim. Tô chutando. Ele pode jogar a divulgação para casa de 200, vai pagar em base ao valor da casa, né? Entendi. Para encerrar, viu? O Marcão tá informado. Para encerrar, o que representa para vocês ver hoje a Itália Investimento crescendo assim nessa perspectiva da Generali? Que a Generali é uma empresa mega, né? Então a gente sabe que o que parece para vocês assim, pode ser apenas uma ideia da cabeça do Bruno que vai ficar ali, ou pode ser uma coisa que cresça e... Eu já disse, o Bruno está há 2 anos e em 2 anos ele queimou muitas etapas, ou seja, depois de 1 ano por conta, trabalhando só o seu portfólio, já está com 4, 5 colegas, certo? A nossa agência tem 50 pessoas, ele não é a única nacionalidade não italiana que trabalha, porque temos 3 rapazes indianos também, que estão fazendo um trabalho espetacular também com a comunidade deles, e hoje eu acredito que seja inteligente da parte do empreendedor entender que tem esses mercados que ajudam todo mundo a crescer, né? O Bruno vai estar em Paris com a gente numa premiação que ele ganhou trabalhando. Então, legal. A gente tem muitas atividades que são, seja formativas, seja de lúdicas, né? Para a gente, nosso trabalho também, a gente tem que se divertir. Mas o fato é que a gente trabalha em times tira muito estresse da cotidianidade, entendeu? Então, eu acredito que esse tipo de enfoque vai só crescer. Tem essa divulgação que vai criar cada vez mais uma base de interesse, e o nosso mundo está ficando cada vez mais multiétnico, portanto, milhões de italianos foram para lá, para o Brasil, nos últimos 2 séculos. Então, tem gente que volta de monte. Era um ponto que eu queria pegar, que eu queria falar aqui. Tem muita gente saindo fora do Brasil, Bruno? Na tua visão, assim? Não só, é lógico, a gente tem a visão de conversar com as pessoas, mas assim, eu recebo em média em torno de 5 a 6 contatos de pessoas que estão se preparando para vir para cá e querem entender melhor como funcionam investimentos. Então, assim... Então, se 5 pessoas... Por dia te contatam que estão querendo saber informações, imagina quantos estão no mesmo caminho, porém... ainda não conhecem o Perfeito. Investimento. Entendeu? E no que depender do nosso podcast, a gente só quer trazer mais 15, mais 20 por dia para você. Você se lasca depois. Até porque é informação de qualidade, entendeu? São serviços de qualidade que vai dar uma garantia ainda mais para o imigrante, né? E assim, eu fico muito grato, até respondendo um pouco do que o Ed perguntou para nós, assim, também, sobre o aspecto do trabalho em si, do Itália Investimentos e a Generali. Generali é a plataforma que a gente utiliza com segurança, né, de pensar que nós estamos baseando os nossos clientes em uma seguradora que tem, sei lá, 200 e quantos tantos 1831. anos? 1831. Quase 200 anos. E assim, dentro da Itália, uma coisa que eu falo para vocês. Dentro do território italiano, a gente tem representatividade em comunes de 1.500 habitantes, né? Só que, assim, desculpe, eu vou rasgar a saída não só para o Jambi, mas pelo contexto do escritório que eu trabalho, que tem um time incrível, né? Com a dinâmica que a gente trabalha ali na agência, com a visão comercial que existe, além dos agentes que enxergam essas oportunidades que a gente tem, querendo ou não, eu consegui construir uma carreira em 2 anos e ter uma equipe incrível, porque eu também quero falar da equipe aqui. São pessoas que a gente selecionou a dedos. Legal. Mais de 30 currículos que a gente recebeu, a gente selecionou pessoas que queriam realmente desenvolver esse trabalho. Então, assim, eu fico muito feliz de poder fazer tudo isso aqui.
de conseguir manter a minha carreira que eu já fazia no Brasil e muita gratidão por esse cara que confiou em mim. Legal. O perfil das... A gente tem na agência pessoas que já vêm com 22, 23, 25 anos, primeiro trabalho e tudo mais. Perfeito. Mas o perfil das pessoas que trabalham com o Bruno, obviamente não é esse, porque a parte desse careta de 21 anos que maluquetes que vem para cá, a maioria deles são pessoas com 40, 50, que têm filhos, que vêm para cá, são já maduros, têm uma profissão, já são preparados. Então, é um nível muito alto que a gente pode selecionar, que dificilmente se tem na Itália, entendeu? Eu dificilmente poderia receber na minha empresa um contador de 45 anos, entendeu? Ou um educador financeiro de 50 anos, entendeu? Portanto, para nós é uma riqueza, porque você recebe perfis de alta qualidade, que, porém, e sabe o quê? Que se arregaçam as mangas porque estão aqui querendo dar certo. Aí é que tá, cara. Aí que não tá deitado nas cordas, como diz Santa Catarina. A aposta não era difícil de ganhar. O meu colega que perdeu ele não entendeu nada. Meu. É verdade, porque lá no começo ele falou, né, que foi fazer uma entrevista e tal, aí, olha só. Não enxergou o potencial. Não pegou o feeling. É porque ele não falava o tupiniquim em português. Aí é que tá. Agora veio uma outra. Agora vocês vão viajar na minha viagem aqui, ó. Porque o outro não enxergou o potencial nele por causa da língua. Mas ele, falando português, provavelmente na conversa que eles tiveram, ele enxergou, entendeu? Claro. Então, os dois acabaram ganhando, entendeu? Ele, porque encontrou uma pessoa certa para caminhar junto, né? E o Bruno também. Encontrou um para entender ele, que lhe faltava aquele italiano que... Entendeu? Falando em português ou falando um pouco italiano arranhado, os dois chegaram num acordo. Sim, e na verdade, assim, me ajudou a reforçar a questão do público também. Do nicho de mercado que nós queremos trabalhar. E como é que vocês veem o público brasileiro, assim? O povo é desinteressado, tipo eu, assim, que vai deixando, vai coisa, ou ele... É muito variável. Tem pessoas como aquele menino de 21 anos. Isso, pois é. Entendeu? E infelizmente, tem outros casos. Por exemplo, a gente atendeu uma senhora na consultoria, porque nós fazemos a consultoria previdenciária, tá? A nossa agência tem uma parceria com um CAF ligado da região de Brecha, e a gente faz a consulta da posição previdenciária daquela pessoa pública, oficial. E com base nela, a gente analisa os números das pessoas. E a gente fez uma consultoria para uma brasileira que mora na Itália desde 1992. E desde 92 ela trabalha com contratos stagionali. Casou-se com um italiano, que era partita IVA. E esse italiano faleceu há 5 anos atrás, inclusive. E agora, nesse período desse ano passado, ela foi procurar informações e tudo mais, descobriu que, ao invés de pagar as contribuições para o INPS, ele estava em atraso e ela não tinha direito a nada referente a uma pensão dele. Ou seja, ela dependia da renda dela. Qual era a renda de aposentadoria prevista? Mínima, porque é stagionale? 180 euros. Nossa, velho. Então, assim, quem são os brasileiros que estão aqui? São vários. Mas, desde aquele que está aqui desde o começo e eu consigo enxergar e ajudar ele ali no começo, até esse que está aqui no final, porque a escolha dela final foi continuar trabalhando com 67 anos. Caramba. Né? Então, assim, eu gostaria que essa brasileira se encontrasse para conversar com o menino de 21 anos e contasse para ele aquilo que ela não fez. E que representasse o quanto é importante se pensar nisso desde o começo que a gente está aqui. Show de bola, tá mandou um recado, né? Mandou um recado sério, meio que um tapa de luva, né? É meio que tipo assim, lá fora eu te pego. Tá ligado? Meu bato é assim, tá? Tipo assim. O agiota evangélico. Ele não mata, ele só bate. Show de bola. Mais algum recado, alguma mensagem, Bruno, queria deixar pro pessoal que nos assistiu até agora? Sim, com certeza. Sábado, dia 14... Nós estamos convidando para o evento do Start Itália Investimentos e essa é a palavra final. Quero
deixar claro aí que todo mundo que for recebido ali vai ser recebido com muito carinho. Inclusive, a agência está preparando alguma coisa especial pra gente, como comes e bebes. Legal. Estejam ali todos. E para você que está vendo essa gravação após o dia 14, saiba que o Bruno vai continuar fazendo, então, esses eventos. Então, entre em contato com o Bruno através do perfil dele no Instagram, que é Itália Investimentos. Lá você vai conseguir o contato de onde se terão, né, novos eventos como esse. Bravo. Jambi, deixa aí o último recado pro pessoal que nos assistiu até agora. Olha, eu tenho muito carinho para os brasileiros. Então, para mim, além do fato que está sendo negócio, porque claro. Isso me dá muita alegria chegar na empresa e encontrar pessoal brasileiro. Tem mais euforia. A gente faz vídeos que publicam no nosso perfil e tem gente sambando, tem gente cantando. A Juliane está cantando lá no perfil da Ah, é? Bora. Então, não, eu acredito que tem... Eu já falei, se informem porque é fundamental. Não pensem que não dá, ou pelo menos que não consegue fazer o que gostaria, mas comece a se informar, que é a coisa fundamental. Okay? E a gente tem pessoas preparadas para todo tipo de situação, que seja questão, como digo eu, de saúde, de acidentes, de carro, de casa, de empresa, de aposentadoria, de investimentos. Então, todos esses aspectos você pode encontrar com o Bruno, e o Bruno não vai estar sozinho, porque além da equipe que ele tem todos os profissionais da nossa agência que vão dar um suporte para ele. Maravilha. Em italiano, mas ele traduz. Claro. Maravilha, então. Fechou, então? Edipo Bazejo, mais algum recado, meu querido? Quero lembrar você, então, que está assistindo pelo YouTube, que compartilhe esse episódio, um episódio muito rico, que vai ajudar, com certeza, a vida de outros brasileiros como você. Ajuda também o nosso podcast a crescer, né? Se inscreve no canal, a gente quer chegar um dia a 100 mil inscritos, já estamos batendo 10 mil inscritos. Isso para nós é muito bom, estamos muito felizes de bater essa marca. Motivo de orgulho, motivo de, valeu a pena, tá valendo a pena. Tá valendo a pena. E é um trabalho, como dizer para vocês, como qualquer outro, a gente precisa se coordenar, tem briga, hoje ele quase deu briga, né? A gente passa direto, é assim mesmo. Né? Tá falando por ti, meu amigo Edipo, entendeu? Vocês viram quem é que quis brigar aqui, né? A gente tem um grupo lá que o bicho pega. E outra coisa, se você já pensou em abrir uma empresa aqui na Itália, mas não sabe por onde começar, o processo pode parecer muito complicado, porém, com a orientação certa, fica muito mais simples, desde a escolha do tipo de empresa até os trâmites burocráticos para abrir a tua empresa aqui na Itália. O Bruno da Itália Investimentos vai te ajudar a dar esse passo com segurança. Para entender melhor, é só falar com o Bruno clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo e chamando o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. Show de bola. Agora, o cara tá muito bom. Profissional. A dicção do cara tá foda. Eu tinha feito tá incrível. Botou a caneta na boca. E o pessoal que sonha em morar legalmente aqui na Itália, ou então dos mais de 20 países que fazem parte da União Europeia e sonha em ter a cidadania italiana, pode contar com os serviços da Sara Servinini, da Italiano Velo. Ela que também trabalha com o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui pra Itália. Pode ficar no Brasil, espera a maturação do requerimento e já vai sair com o passaporte vermelho na mão aí. Beleza? Então, pessoal, procurem a Sara Servinini para assessoria em cidadania italiana. E antes eu tava aqui na hora da pausa, né? Eu lembrei da musiquinha do Homem Berinjela. É porque a gente acabou tocando no assunto de sunga aqui, né? Acho que essa piada vai ficar uma piada interna por alguns meses. É que o Edipo, eu provei a sunga. Mentira! Eu provei a sunga. Não é verdade, é mentira. E o Edipo viu. Que zoeira, cara, que zoeira. É mentira dele, né? Veja bem. O Samuel tá chorando. Transforme a sua vibe na praia, no Brasil ou na Itália com o estilo e qualidade incomparáveis da Li Brasil. A Li Brasil é uma produtora de sungas, biquínis e maiôs brasileira, artesanal, com os melhores produtos. Para garantir o melhor caimento e super confortável. Os tecidos da Li Brasil são de alta qualidade e durabilidade. Ela está inaugurando agora, dia 14, lembra o nome da... Villorba Treviso. Eu falo Treviso porque... Como é que você sabe disso? Comprei a sunga. Aê, garoto! Só que o Bruno tem um outro físico, né? É outra história, né? Confira todos os modelos no site da Li Brasil na descrição do vídeo. Valeu, gente? É isso? Show de bola! Mas vai... Fala, Samuca. Vamos
aí que deixamos as portas abertas, né? Para os outros colaboradores brasileiros. Isso. Beleza. Posso mandar um recado, então? Eu quero mandar um recado aí, porque eu conheço, né? Que eu conheço a Mônica. A Mônica eu conheço já faz muito tempo. E a Juliana, né? A Juliana só conheço pelo WhatsApp ali. Mas também já estão convidadas aí para vir participar de um episódio aqui com a gente. Eu acho legal trazer brasileiros que fazem outros tipos de serviço, entendeu? Sim. Claro, com certeza. Elas podem participar individualmente e depois também a gente vai programar um churrasco pra trazer a galera toda. Um churrasco, fazer uma carne. Tá precisando. Aí, ó, tá na hora já. O Bruno vai pagar. Show de bola, tudo na conta. E eu sou bom com as caipirinhas, hein? Fechou. Boa. Fechou, então. Caipira com churrasco era o que nós precisávamos. Fechou aqui, ó. Não esquece o abraço de sempre para o Everton Amaral, galera de Floripa, assistindo o podcast A Vida Lá Fora. O Everton passou aqui agora. O Everton tava aqui agora. Lá naquela câmera do meio lá. Ó, um abraço então pro pessoal, um abraço pro Everton Amaral. O Everton tava aí agora, um pouquinho. O pessoal tá mandando abraço pra ele. Eles estão mandando um abraço? Então tá bom. Então, vamos dar um abraço no Everton. Ele tava aqui agora. A Juliane falou que vai participar sim, participar do churrasco. Né, Juliane? Beleza. A Mônica falou que vai vir, né, Mônica? Beleza, então. Lembrando, pessoal aí que não é inscrito no nosso canal, vai lá, clica lá, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e dá essa moral pra nós aí, beleza, pessoal? Beleza, é isso. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu, tamo junto. Yes. Bora investir certinho aqui na Itália, ganhar em euro. Botar dinheiro na sunga.